Olá, meu amigo e minha amiga, seja mais uma vez bem-vindo. Pessoal, eu acho engraçado porque às vezes eu ouço as pessoas, né, principalmente quem está lá no topo, falando: nossa, nós estamos vivendo momentos estranhos. Nós estamos vivendo momento estranho nenhum. O que está acontecendo com relação a tudo na vida praticamente de todo mundo são escolhas que não somos nós que estamos fazendo, né? Infelizmente, porque os anseios nossos como sociedade, eles não estão sendo atendidos e muito menos importa para quem está lá em cima. E isso acontece dentro de todo o órgão público, e dentro do INSS não é diferente. Nós vamos falar aí sem a perícia de reconsideração. A perícia de reconsideração é uma esperança que a pessoa, o segurado que está incapacitado, ele tem. Ele não tem outra alternativa dentro do próprio INSS. E isso está sendo cada vez mais dificultado. Não existe tempo estranho, existem pessoas psicopatas que se comprazem em fazer o mal, que se deliciam com a infelicidade alheia. É isso que existe. Aí a gente vê uns caras aí metidos a intelectuais, porque estão dentro de um cargo, né, e principalmente com capa nas costas. Nós estamos vivendo tempos estranhos. Tempo estranho nenhum. É um bando de psicopatas que estão no poder e se deliciam com a desgraça alheia e dão risada da necessidade do próximo, tá? Então o que está acontecendo? Um dos momentos mais delicados para o segurado acontece quando ele recebe uma alta discordando do resultado da perícia. Até pouco tempo existia a possibilidade aí de ser chamado, por exemplo, uma perícia de reconsideração, que é um recurso que permitia o segurado ter uma nova avaliação médica, sem precisar correr lá na justiça, porque também entrar com o processo judicial também não é fácil, pessoal. A justiça é mais garantida, a justiça tem credibilidade. O problema da justiça é o tempo. Essa alternativa, ela deixou de existir, o que está gerando a insegurança para quem depende de um benefício de incapacidade. A perícia de reconsideração é uma espécie de uma segunda chance dentro do próprio INSS, permitindo que o segurado apresentasse novos exames, argumentos, para tentar mostrar que ainda não tinha condições de retornar ao trabalho. A extinção do procedimento acabou tornando o caminho cada vez mais limitado, deixando aí milhares de segurados sem alternativas imediatas. Agora, quando a alta é mantida, o segurado fica praticamente sem voz dentro do órgão. E é isso que está acontecendo. E o que acontece dentro do INSS acontece a nível de Brasil. Nós estamos vendo cada vez mais massacrados. Tá? E na prática, a ausência, por exemplo, de um recurso que significa você discordar, tá, de um resultado injusto, não é fechado as portas. E aí você, que alternativa tem? Buscar a justiça. O recurso administrativo dentro do próprio INSS é uma piada. Além de demorado, ele realmente não muda. Mais de 95% das pessoas que recorreram a essa junta dentro do recurso, dentro do INSS, não deu em nada. Eu coloquei um vídeo esses dias falando com relação à ouvidoria. Ainda é melhor. Você pode entrar na junta de recurso, mas faça a reclamação na ouvidoria, porque eles vão fazer uma análise. Vai forçar eles tomarem alguma atitude. Se você não sabe como entrar na ouvidoria, o que é ouvidoria, procura o vídeo aqui no canal. Assista o vídeo, tá? Querendo ou não, é uma solução que você pode ter, que não é garantido, antes de você recorrer à justiça. O problema é que nem todos os acessos é fácil à justiça. Muitos segurados não possuem condições financeiras, por exemplo, de contratar um advogado particular, acabam dependendo da defensoria pública, que em várias localidades não consegue atender a demanda, né, de processos contra o INSS. É muita gente procurando, e a defensoria não tem essa quantidade de advogados disponíveis. Isso cria barreira para milhares de pessoas que ficam sem benefício, sem renda e sem acesso ao judiciário. Você pode até colocar um processo lá sem advogado na Justiça Federal, mas só que se precisar de um recurso, de uma apelação, você não pode fazer, é necessário um advogado. Outro ponto delicado é quando a perícia médica nem sempre reflete a real condição de saúde do segurado. Existem situações em que o exame clínico, relatórios médicos particulares indicam a capacidade sem dúvida nenhuma. Mas o perito do INSS, ele é cego, ele não enxerga nada. Ao contrário, né, ele enxerga o que ele quer ver.
né? Quando é do interesse dele. O seu interesse, o seu problema, a sua condição, pouco importa para ele. Sem a perícia de reconsideração, não há espaço para uma discussão dentro do sistema. Você fica de mão amarrada. A falta de alternativa também gera impacto social. Muitos acabam retornando ao trabalho sem condições plenas, correndo o risco de agravar a situação, a doença ou a lesão. Outros permanecem sem qualquer renda. É o que muita gente me relata aqui, que está aguardando o INSS resposta, análise há anos. Quer dizer, e outra, não é somente o segurado, tem uma família por trás, né? Crianças, alimentação, muitos precisam da renda para dar continuidade num tratamento. Além disso, a justiça acaba também, como nós falamos, está sobrecarregada de processos que poderiam ser resolvidos dentro do INSS, e a perícia de reconsideração é um desses meios, que poderia, numa segunda opinião, com novos documentos, com novos argumentos, conseguir, né, reverter a decisão. Mas, agora, é importante também destacar que quem não tem conhecimento e não sabe como recorrer, aonde recorrer das decisões do INSS, fica cada vez mais difícil. O trabalho que eu faço aqui, pessoal, era um trabalho que o INSS deveria fazer. Mas o INSS não faz. Não faz, por quê? Porque não é interessante. Você sabia que quanto mais um povo sabe dos seus direitos, sabe da sua condição, tem ciência do que está acontecendo, maior é a dificuldade para os caras roubar, para manipular. Entendeu? Tanto é que aqui no Brasil está cheio de gente que aplaude louco, aplaude ladrão, aplaude sem vergonha. O cara vai no hospital, muitas vezes com uma criança, não tem pediatra, não tem atendimento, não tem isso nem aquilo, ele quer quebrar o hospital. Só que na hora de colocar o voto lá na caixinha mágica, ele vota no ladrão. Você espera o quê? O dinheiro que era para ir lá para o atendimento para o seu filho, está indo para o bolso do ladrão e para a quadrilha dele. Por isso que não tem dinheiro. E você, né, que não, que eu sou revolucionário, eu sou isso e aquilo, você acaba aplaudindo. Aí você entra no mercado, nossa, o preço está caro. Por que será que está caro? Porque o ladrão aumentou todos os impostos, porque o dinheiro está acabando e ele precisa de impostos, e o produtor rural, o empresário, a indústria, ela repassa o preço. Ou você acha que eles ficam com prejuízo? É isso, o povo é tão, sabe, sem noção, que não tem nem consciência disso. Eu não ouço aí gente falando, vamos acabar com o agronegócio, tá? Vamos acabar com a comida, então. Vamos acabar com a roupa. Vamos parar de comer, então. Acabar com o agronegócio. Se não existir agronegócio, não existe comida. E aí? Nós vamos voltar para a época medieval, todo mundo com arco e flecha, com lança. Olha como são pessoas sem noção. E nós estamos vivendo isso em pleno século XXI. O roubo que teve aqui de aposentado e pensionista. Quem aí não tem um pai, uma mãe, um tio, uma avó, um avô aposentado e foi roubado por esses caras? E o cara continua batendo palma para ladrão ainda. E ainda briga e vai votar no ladrão de novo. E fala na cara dura, se candidatar eu voto de novo. Não interessa estar roubando dinheiro da saúde, dinheiro da segurança, dinheiro lá do avôzinho, da avózinha, que pega as moedinhas para comprar pão. Não importa. E aí chega no INSS e reclama que é maltratado. E aí? Para pensar um pouquinho. Para pensar um pouquinho. Ah, porque eu vou no INSS e o perito não me dá atenção. Ah, porque o INSS não me dá a oportunidade de mostrar a minha incapacidade. Em quem que você vota? É isso aí. Quanto mais o caos, mais dinheiro no bolso deles. Por isso que o INSS é uma zona, o Detran é uma zona, os bancos são uma zona, as estatais quebrando tudo está uma zona, a economia está uma zona, o país está uma zona. E você aplaudindo ladrão aí, né? Você, o que eu digo, é meia dúzia que está aqui. Porque eu tenho certeza que a maioria aqui tem consciência do que eu estou falando. Quer dizer, são absurdos. Não adianta você ficar reclamando e na hora lá de botar o dedinho na caixinha, você insiste em colocar essa raça
no poder. Não adianta você esperar nada. Outro dia eu ouvi aqui o outro falando, foi o Bozo que começou a roubar no INSS. O irmão do Mula já roubou mais de 100 milhões através do sindicato lá que ele é diretor, em 10 anos. O Bozo saiu do governo faz 3 anos, não é isso? Se o cara está roubando há mais de 10 anos, aposentado e pensionista, você está querendo dizer para mim que o Bozo, com o irmão do Mula, tinha um acordo para roubar o INSS junto? É isso aí que você está querendo me dizer? Tem gente aqui que fala para mim que começou com o Bozo. Então, é para você que eu estou perguntando, que disse que começou com o Bozo. Você está falando para mim que o Bozo e o irmão do Mula roubavam o INSS em parceria. O que eu vou falar para um sujeito, para alguém? O que eu posso falar? Diz para mim. Você aí, meu amigo e minha amiga, que está consciente de tudo. O que você responderia para uma pessoa dessa? Não tem condições. Não tem condições. Bom, o judiciário, por outro lado, está tentando cumprir o papel, está garantindo direitos, mas não deve ser a única saída, né? O INSS tem que rever os seus conceitos, tem que ter uma administração eficaz, né? É o certo. Dinheiro para isso tem, é só parar de roubar, né? Mas parece que o povo gosta de ser roubado, né? O povo gosta. Nós passamos 4 anos aí, sem escândalo de corrupção, sem nada, e o povo, eu odeio, e pô, ladrão de volta. Pois é. Pô, cada povo tem um governo que merece. Eu não mereço, porque eu não contribuí para isso aí que nós estamos vivendo hoje, que eu já sabia. Eu e milhões já sabíamos. Nós já tivemos 2 experiências lá atrás. Você acha que a terceira ia ser diferente? Você acha que a terceira ia ser diferente? É claro que não. Estava na cara que ia virar o que virou. E agora, quem botou o dedinho lá, não pode reclamar de INSS, não pode reclamar de falta de médico, falta de posto de saúde, falta de polícia, falta de segurança. Não pode reclamar de nada, ele fica quietinho. E outra, o futuro dos seus filhos e dos seus netos que votam nessa raça de vagabundos, os seus filhos, os seus netos é que vão sofrer mais ainda. Porque o caminho que nós estamos indo é para um abismo que vai ser lá na frente. Entendeu? Meu amigo e minha amiga, é isso aí. Erguer a mão para o céu, pedir a Deus paciência. E INSS não tem como, tá? Infelizmente, eu falei, a justiça é a única forma que você vai ter mesmo para recorrer, tá? Que pode trazer alguma garantia. O problema é o tempo, né? Que o processo judicial tem fases, é demorado, não tem nada garantido, depende muito do que você vai apresentar. Então, quem me acompanha há muito tempo aqui, quem está sempre de olho nos meus vídeos, está sempre sendo atualizado, sabe de tudo isso. E eu estou trazendo cada dia mais aqui conteúdos, né? Porque o INSS está abandonado. Alguém dos sindicatos e organização que roubaram aposentados e pensionistas está preso? Alguém desses vagabundos aí, inclusive o irmão do Mula, devolveu o dinheiro? Não. E você aí, o problema é o Bozo, que já não faz 3 anos que está fora do governo. Parabéns. Bom, meu amigo e minha amiga, você que não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho de notificação para todas as notificações, tá? Que assim você não perde nenhum conteúdo, tá? E vocês estão sempre comigo, que Deus abençoe a casa, a vida, a família de vocês, com paz, saúde, prosperidade, alegria, com tudo de bom. Tá difícil, né? Mas nós temos que confiar em Deus. Continuar com as nossas orações e preces, pedindo paciência, porque paciência também tem limite, né? Mas nós estamos tendo que estender a nossa paciência. Confiar, né? Que Deus abençoe a todos, um forte abraço e até os próximos vídeos.